Muito bem, agora a hora da gente tirar dúvidas de português. Meio cansado ou meia cansada? Menos ou menos? Seja ou seja, Nolan. Bom, quem explica pra gente essas e outras questões é o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Doutor, bem-vindo mais uma vez aqui no Link Record News. Obrigado, bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. Mais uma vez para sanar algumas dúvidas e cada vez menos deixar a língua portuguesa como uma pedra no sapato, né? Seja dos telespectadores, das pessoas aqui do estúdio, que eu sempre pego muito no pé de todo mundo aqui, brincando, mas pra gente cada vez mais, né, entender a língua portuguesa, né? Hoje eu separei, como vocês disseram, algumas coisas específicas, até de dúvidas que os telespectadores mandaram. Eles estão mandando mensagem, estão escrevendo, eu estou muito feliz com a participação. Principalmente, como eu disse na terça-feira, porque as pessoas estão se preocupando mais em acertar a língua portuguesa. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, foi o que eu falei, de ter a língua na mão, saber usar numa situação formal, numa situação informal e ter o conhecimento. Acima de tudo, a gente tem que dar para todos acesso a um conhecimento de língua portuguesa. Isso é o ponto mais importante, tá bom? A primeira, então, que eu separei foi a questão do meio e do meia. Se a gente tiver possibilidade de colocar a ilustração, agradeço, ó. Meio e o meia. Esse é um detalhe importante, alguns dos exemplos que eu coloquei aqui até vão deixar a situação mais clara. Veja, meio, no sentido de advérbio, aí eu coloquei algumas expressões entre aspas aí. Significa um pouco, um tanto, mais ou menos, um tanto. Portanto, se é advérbio, ele é invariável. Veja o exemplo. Os jogadores estão meio decepcionados com o resultado da partida. Veja que a gente pode substituir por um pouco, um tanto, mais ou menos, né? A porta está meio aberta. Eu não estou dizendo que ela está metade aberta, eu estou dizendo que ela está um pouco aberta, né? Percebe a diferença? Por exemplo, lá nos jogadores, eu não estou dizendo que eles estão metade decepcionados. Eu estou dizendo que eles estão um pouco decepcionados. Então, quando tem essa ideia de um pouco, o meio ele é invariável, porque ele é advérbio. Então, ele não vai existir na forma de meia. Então, eu, por exemplo, se eu trocasse os jogadores por as jogadoras, por exemplo, da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, as jogadoras estão meia decepcionadas? Não, porque nesse caso é um pouco, então se mantém no masculino, nesse caso só meio. Fico claro? Acho que com esse exemplo de um pouco, de um tanto, fica mais claro. Meia, quando o meio no masculino for usado no sentido de metade, que era o que eu estava dizendo agora, ou seja, com uma relação numérica, aí sim ele vai variar de acordo com o termo a que ele se refere. Veja, hoje eu vou almoçar, e esse exemplo é bacana, meio-dia e meia. Tem muita gente que fala assim, ó, eu vou almoçar meio-dia e meio. Eu fico pensando, se eu fizer as contas matemáticas, vai ser meia-noite, né? Porque meio-dia mais meio-dia vai dar meia-noite. Mas o que significa esse meia? A relação desse meia com hora, não é isso? Meio-dia e 30 minutos, que é metade de uma hora. Veja, não é um pouco de uma hora, é metade de uma hora. Por isso, meio-dia e meia hora. Agora, usando meia como metade, a hora mesmo não deveria ser meio-dia, deveria ser meia, né? Porque é metade exatamente do dia. É claro que é um... Claro, mas aí a relação, eu entendi o seu exemplo, ele é bem interessante, mas o importante é a gente entender, igual eu escrevi aqui, com o termo ao qual se refere. No caso aqui, o meio está se referindo ao dia, e dia é masculino, o dia. Aliás, tem essa dica para passar para as pessoas. Muita gente acha que a palavra que termina com A é feminina, a palavra que termina com O é masculina, e confunde tudo. Você pega, por exemplo, foto. Foto termina com O e você fala a foto. Poeta termina com A e você fala o poeta. Dia termina com A e você fala o dia. Então a gente tem que pontuar nesse sentido. Veja o segundo exemplo. Ela venceu a prova depois de nadar meio quilômetro. Veja de novo, metade de 1 quilômetro. E aí o exemplo de baixo, só para contextualizar, a meia maratona vai acontecer em fevereiro. Né? A questão dos esportes, que a gente fala bastante aqui. A meia maratona. Por quê? Porque é um pouco de maratona? Não, é metade de um circuito. Metade, exato. Então, quando se referir à metade, ele pode variar ao termo que se refere, ou seja, no masculino e no feminino. Quando significar um pouco, um tanto ou mais ou menos, significa que ele é um advérbio. Portanto, ele não vai variar entre masculino e feminino. Esse ficou claro? Tranquilo? E aí vamos para a próxima ilustração que eu coloquei, que é o menos e menos. Bom, vamos colocar assim, eu não gosto muito de dizer, menos não existe. Menos é um erro. Sim, é um erro do ponto de vista gramatical. Não é que não existe, existe, mas é o erro. Então, o erro existe. Quando a gente diz assim, não, a palavra não existe, eu falo assim, gente, a palavra existe, senão as pessoas não errariam e não a usariam. O que acontece é que ela não é padronizada na gramática. Veja, o menos ele quer dizer o quê? Em menor quantidade, menor intensidade. Então, eu coloquei aqui, ó, quando a gente quiser se referir a alguém, alguma coisa em menor número, em menor quantidade, a gente usa menos. Portanto, ela é uma palavra que não tem variação de gênero,
masculino e feminino, e nem variação de número, singular e plural. Veja o exemplo aqui embaixo, que eu coloquei com a questão no masculino e no feminino. Veja, aquele aluno, no masculino, é menos inteligente, é o menos inteligente da turma. Se eu trocar para aluna, não vai mudar absolutamente nada. Aquela aluna é a menos inteligente da turma, porque, como eu disse aqui, a palavra menos não possui flexão de gênero e nem de número. Então, a gente não pode dizer, do ponto de vista gramatical, a gente não pode dizer aquela aluna é a menos inteligente. No caso, é menos inteligente. Tranquilo? Menos, então, do ponto de vista gramatical não existe. Não existe, é um erro. Como eu digo, a palavra existe para a gente saber que existe o erro, é isso que eu quero dizer, mas ela está errada completamente. Tá bom? Eu separei mais uma ilustração antes de falar do seja e do seja, do esteja e do seja, que é do caçar e o caçar. Ou seja, o caçar com cedilha e o caçar com 2 S's. Sempre lembrando, o caçar com cedilha é aquele de perseguir, apanhar, vivo ou matar até, né? É proibido caçar animais silvestres, né? Então, essa questão da caça, que é proibida, por exemplo, essa questão de caçar um animal, você vai colocar com cedilha. Caçar o animal seria com cedilha. Agora, algo que a gente costuma ver no noticiário político, né? Algum político, algum deputado, algum vereador teve o mandato cassado. E esse caçar não é de apanhar vivo ou morto. Esse caçar é de retirar, ó, tornar sem efeito, anular, cancelar. Esse caçar é com 2 S's. Esse é um erro muito frequente que as pessoas cometem em redações, etc. Eu já vi, inclusive, alguns sites de notícia cometerem esses equívocos aí, especificamente devem ter cometido bastante, né? Esse erro ultimamente, com a nesse quantidade ano de 2016, com a quantidade de cassações, e veja que interessante, cassações com 2 S's e depois com cedilha, né? A quantidade de cassações foi muito grande, então a quantidade de erros, porque as pessoas não têm às vezes essa informação ou esquecem, etc. E a gente está aqui para lembrar, e aí tem essa questão do caçar e do caçar. Alguns caçados com 2 S's se dizem caçados com cedilha pela justiça. É isso que acontece. Alguns se dizem assim, apanhados vivos ou mortos pela justiça. Você pode, em algum caso, a gente até estava brincando aqui, utilizar o caçar com cedilha. Estão querendo me caçar, ou seja, me apanhar vivo ou morto. Perseguir, nesse sentido. Né? Obrigado. Perseguir. E aí, se for anular o mandato, aí é o caçar com 2 S. Agora, se ele está se referindo a perseguir de alguém atrás dele para querer pegar de qualquer jeito, aí o caçar é com cedilha. Até a nossa editora-chefe, Aline Rocha, conversou com a gente e disse que na infância dela o professor passou o seguinte, que esse caçar com cedilha era para imaginar ali uma flechinha. No rabicho do cedilha, isso, justamente por ser uma isca ou alguma arma utilizada ali na caça, justamente para ser fixado esse conceito de que, então, caçar animais ou, enfim, alguma coisa do gênero é cedilha. Eu acho sempre interessante quando os professores buscam alternativas para alguma questão ficar fotografada na mente do aluno. Isso é muito legal, né? Tem algumas questões que ela lembra, como, por exemplo, a Aline falou, ela lembra daquela aula. Olha que marcante que foi. Eu costumo dizer assim, quem dá aula precisa marcar a vida das pessoas. Precisa ser aquela aula que o aluno sai de lá e fala, nossa, essa aula aqui eu saí e tem esse movimento. Então, isso é muito importante. O professor tem essa missão de, quando o aluno está em sala de aula, tocar o coração do aluno para o aluno realmente sair com, eu falo muito isso, desejo de aprender. É isso que eu fico mais feliz quando eu entro aqui, todo mundo começa a perguntar uma coisa, perguntar outra, a gente começa a conversar. Eu fico muito feliz porque é o desejo de aprender. Então, se o nosso quadro aqui está suscitando esse desejo de aprender nas pessoas, eu digo para vocês que o intuito, o objetivo está completamente alcançado. Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui de um nosso telespectador. Ele um telespectador, é o Danilo de Campinas. Ele pergunta se devemos utilizar obrigado ou obrigada. Perfeito. A pergunta é bastante relevante. As pessoas na oralidade cometem muito esse equívoco. E no caso, o obrigado e obrigada, você faz a concordância, né, com o gênero. Então, eu vou dizer para você muito obrigado e você vai dizer para mim, como mulher, muito obrigada. O homem diz muito obrigado, a mulher diz muito obrigada. É importante a gente dizer isso porque tem uma relação de gênero aí na língua portuguesa. E como eu disse antes, com o exemplo do poeta, da foto, do dia, questão de gênero em língua portuguesa não tem necessariamente a ver com o sexo, masculino ou feminino. No entanto, algumas palavras, como essa questão do obrigado ou obrigada, tem uma relação. Se for uma mulher, diz obrigada. Se for o homem, diz obrigado. Danilo, né? Danilo, obrigado por mandar a dúvida, estou à disposição. Pode mandar mais que eu estou aqui para responder. Uma vez alguém me disse, professor, nem me lembro se foi um professor realmente na escola, disse o seguinte, que esse obrigado
vem do me sinto obrigado a te agradecer. E aí, como eu sou homem, eu me sinto obrigado. Vem da, né? E a Lidiane, como mulher, me sentiria obrigado. Porque faz a concordância de gênero. Foi muito bem colocado. Tem uma palestra de um professor português que veio ao Brasil, é muito legal. E ele diz assim, em língua portuguesa, quando a gente fala assim, o obrigado e o obrigada, com essa concordância de gênero que você citou, tem uma relação até de sentido profundo, de se sentir obrigado, de falar assim, eu quero realmente te dizer, ó, obrigado, né? Então essa relação é bacana, obrigado mesmo, assim, o agradecimento em português tem essa raiz de assim, eu me sinto obrigado a te agradecer porque você fez tanto bem para mim que eu quero te fazer de volta esse bem. Então tem essa relação, depois eu trago um trechinho dessa palestra, é muito legal, desse professor português de Portugal, né? Que veio aqui no Brasil e conversou isso com a gente, mas tem exatamente a ver com o que você mencionou. Agora a gente aprende tudo isso para que o nosso futuro seja melhor ou seja melhor? Tem com certeza, aí não tem nenhuma dúvida, seja melhor. E essa questão é importante, também tem o esteja, ou seja, não existe o esteja, não existe naquele sentido do erro, né? Não existe o esteja, não existe o seja. Seja e esteja. Agora, por que acontece isso? As pessoas fazem, às vezes, analogia com outras palavras, né? Você pega, por exemplo, a criança, quando você fala assim para a criança, eu fiz, eu faço. Não é assim? Aí você vai falar, eu sei, a criança vai e diz, eu sabo. Porque ela faz analogia com algumas outras palavras que têm construções similares. E o caso do seja e do esteja, ela pega alguma outra palavra que tem essa questão da vogal E, faz analogia e acaba falando. Isso gera na sociedade, né, nos falantes de língua portuguesa, com muitas pessoas acabam usando esse, vamos colocar entre aspas, erro. O que a gente tem que ter a visão clara é, alguns erros lá atrás já se transformaram hoje em regras do português. Você vê, eu já citei aqui, por exemplo, se eu começo hoje a minha fala dizendo assim, a gente não tem problema. Tem gente que em casa fala assim, mas que professor de português é esse que fala problema ao vivo para todo o Brasil, né? Mas veja, com certeza, problema está errado, óbvio, do ponto de vista gramatical, a palavra certa é problema, mas veja, eu vou só colocar posso colocar só uma, vamos chamar assim, uma polêmica, assim, veja, você tem a palavra igreja, que foi originada do latim ecclesia. Tanto que quando a gente fala aqui assuntos relacionados à igreja, a gente diz que os assuntos são eclesiásticos, não é isso? Se a gente pegar as outras línguas que vieram do latim, por exemplo, espanhol é iglesia, ou seja, mantém esse L, não é isso? Em francês é eglis, mantém esse L. Em italiano, por exemplo, é chiesa, não tem o L, mas não vai para o R, só em português veio o R. Então, quem me garante, e aí é na polêmica brincadeira que eu estou fazendo, quem me garante que há 200 anos, quando alguém falava igreja, o pessoal falava, tá errado, é igreja, porque a origem era com L. Então, a gente tem até a palavra escravo, né, que veio do latim esclavum, que vai gerar em inglês slave, que chega em português escravo. Então, veja, o que lá atrás, às vezes, é um erro, depende dos usuários e da continuidade, pode se tornar até algo dicionarizado. É importante a gente ter essa visão para a língua portuguesa ser legal, ser bacana e a gente poder conversar. Professor, chegou mais uma pergunta. Mais uma pergunta que bacana. A Marcela de Diadema quer saber a diferença entre Marcelo. Desculpa, Marcelo. É que a gente está falando de masculino e feminino aqui, né? Marcelo, vamos lá. Marcelo, me desculpa. Ele pergunta a diferença do mal com L e do mal com U. Essa é bem tranquila, né? O mal com L e o mal com U. O mal com U é adjetivo. Quando eu falo lobo mau, por exemplo, ele é mau, é o adjetivo que eu dou a ele é com U. E o advérbio, por exemplo, eu vou dizer, ela escreve muito mal, ou seja, ela escreve de uma forma equivocada. Aí tem gente em casa que fala assim, professor, obrigado pela dica, mas eu não consigo lembrar a diferença entre advérbio e adjetivo, né? Você falou, mas você não me ajudou. Então, veja, para você não errar mais, quando você quiser falar mal, né? Você substitui por bem ou por bom. Sim. Simples assim. Então você vai falar, se você conseguir substituir por bom, nesse caso que eu citei, um lobo bom, por exemplo, eu não diria um lobo bem. Eu diria que o lobo é bom ou o lobo é mau, certo? Bom vai combinar com mal com U. E o bem vai combinar com mal com L. Por exemplo, ela escreve muito mal. Você ficou com dúvida se é mal com L ou com U. Substitui. Ela escreve muito bom ou ela escreve muito bem? Ela escreve muito bem. Portanto, se é muito bem, na contrapartida vai ser mal com L. Mal com L combina com bem, mal com U combina com bom. Adjetivo e advérbio. Eu sei que tudo isso é muito bom, tanto é que muitos telespectadores e internautas estão enviando mensagens, mas o nosso tempinho aqui na TV é curto. Sim. Lembrando que o professor Rodrigo volta toda terça-feira e toda quinta, justamente para esclarecer as dúvidas de você que está aí em casa. Então, Rodrigo, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, um abraço por Marcelo, não é isso? Um abraço por Marcelo que mandou a dúvida. Estamos nas redes sociais, Record News, professor Rodrigo Maia, Instagram, Facebook, né? Todas as redes para
para a gente atender os telespectadores. Eu estou à disposição. Hoje é quinta, né? Então, terça-feira que vem eu estou de volta mais uma vez aqui no Link Record News. Muito obrigado a vocês e aos telespectadores. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada.